Bom dia a todos. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos. Amém? Eu quero iniciar esse momento dessa reflexão com uma pergunta, mas eu sei que é uma pergunta fácil de responder, muito fácil, certo? Responda na sua mente, mentalmente. Qual é a verdadeira funcionalidade de um relógio? A resposta é óbvia, né? O relógio serve para marcar o tempo. Mas ele só cumpre essa função se conseguir alinhar perfeitamente três realidades. O segundo, que acabou de passar, cada vez que eu falo, passou, passado. O minuto, o presente, né? E a hora que vai chegar. Então, se o relógio errar uma dessas três dimensões, ele fica desregulado, perde a utilidade e deixamos todos nós perdidos. Realmente, qual é a hora? Eu uma vez me lembro que entrou no horário de verão, faz tempo, né? E o celular desperta, muda automaticamente, certo? E mudou. E quando eu olhei desesperado, Evelyn, olha a hora, corre. E nós vai, né, aquele banho rápido para dizer que tomou, quando chega, cadê a irmandade? Nada. Ninguém vai vir hoje. Aí quando eu percebo horário de verão, cheguei 1 hora antes. Então, a pessoa fica, assim, sem o direcionamento, certo? Então, por que eu trouxe essa pergunta, essa ilustração, para chegar à reflexão? Na nossa vida cristã tem a mesma funcionalidade. Fomos chamados para apontar o tempo de Deus para o mundo. Mas o nosso relógio espiritual só funciona se ligarmos o passado, o presente e o futuro. Certo? Então, vamos estar refletindo isso aqui na carta de Tito. Lá no capítulo 2, que o irmão leu. Então, Paulo, quando saiu da prisão de Roma, lá em Atos 28, seu destino era Macedônia, e tendo eu, Filipos, por causa da boa amizade e relacionamento, deixou Tito em Creta, e Timóteo em Éfeso subiu, né, rumo à Macedônia. Ok? Então, quando ele deixa Tito em Creta, a ilha de Creta, lá o problema que a igreja estava passando. O relógio da conduta deles estava completamente desregulado por causa da cultura corrompida ao redor. Eles diziam que conheciam a Deus, mas as horas da vida deles não batiam com a verdade. Então, Tito tem um desafio lá em Creta, certo? Para instruir a igreja como viver uma vida em uma cultura marcada pela mentira e corrupção. Olha só, lá no capítulo 1, versículo 12, Paulo diz a Tito: foi mesmo dentre eles e seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres perigosos. Então, a igreja estava nessa ilha de Creta, situada por uma sociedade mentirosa, corrompida, terrível, ventres perigosos. Então, o pensamento é como manter uma conduta cristã em meio a uma sociedade assim. A resposta de Paulo, ele não apresenta uma lista de regras humanas. Olha, Tito, exorta a igreja a essas regras humanas para saber conviver. Não. Pelo contrário, ele apresenta a graça de Deus. Então, que a igreja ela possa entender a graça de Deus para viver na sua conduta cristã, pensando aqui em Creta, mesmo em uma sociedade mentirosa e corrompida. Então,
a conduta cristã, vamos estar refletindo nesta manhã, ela é moldada pela ação da graça em 3 dimensões do tempo: no passado, no presente e no futuro. E o ponto de partida, Paulo trabalha com a graça, versículo 11, capítulo 2, versículo 11, onde ele diz, olha, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O ponto de partida é a graça. E Paulo está dizendo que ela se manifestou, foi uma manifestação histórica. Porque a graça de Deus não é apenas o sentimento abstrato de Deus, ou seja, não é simplesmente uma ideia ou uma opção ou uma sugestão. Aqui Paulo está dizendo que ele se tornou visível e apalpável nas pessoas de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele afirma também esse pensamento. No seu evangelho, capítulo 1, ele diz, olha, o verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. Já na sua primeira carta, lá de João, ele disse, olha, o que era desde o princípio, nós vimos com nossos olhos, não só isso, nós tocamos nele. Já Paulo, em Filipenses, capítulo 2, ele diz, olha, Cristo, ele se esvaziou, tornando-se figura humana, se tornou servo e obediência até morte de cruz. Então, essa manifestação, ela é histórica. Ela existe, a graça de Deus existe através da pessoa de Cristo Jesus, ao ponto de Paulo trazer que é um alcance universal. Porque ele diz, olha, ele traz salvação a todos, sem distinção. Então, quando nós olhamos aqui o que Paulo diz no capítulo 1, 12, né? Olha, pessoas mentirosas, terríveis. Paulo está dizendo, olha, a graça também alcança eles. E não só isso, essas pessoas mentirosas, terríveis, certo? A salvação, a graça, ela pode alcançar. Não importa o tamanho do pecado. Não importa o passado de alguém. A graça é suficiente para alcançar e salvar. Então a igreja precisava entender que na sua conduta, o ponto de partida como a graça, certo? Ela se tornou manifestadora e ela alcança a todos. Precisava entender que, olha, eles estão vivendo assim, mas se a graça alcançar a eles podem mudar de conduta. Eles podem ter uma vida agora baseada na graça de Deus. Então, entenda isso, igreja. A graça, ela é universal e ela é para todos. Não há distinção. Para todos. Quando a gente pensa nessa graça, realmente é algo assim que vai muito além da nossa mente. Porque quando nós pensamos, né, em relatos históricos de pessoas má, perversas, ao ponto de olhar assim, e dizer, olha, como é que essa pessoa merece ser salva? Bom, eu acredito que na nossa mente aqui, eu acho que quando se pensa algo assim, bem assim, difícil de chegar, como a graça pode salvar e perdoar essa pessoa, para mim é Hitler. Aquele cara foi terrível. Agora, quando nós pensamos no contexto da igreja primitiva, o Império Romano, sabe, quantos aqueles imperadores matavam pessoas, faziam coisas más perante a igreja, ao ponto da igreja ler essa carta nesse período de perseguição e disse, olha, calma, igreja, a graça pode mudar tudo isso. A graça pode alcançar essas pessoas terríveis e ela ser moldada, porque ela se tornou manifestadora. E sabe de uma coisa? Nós também éramos pessoas terríveis, mas aí chega a graça de Deus perante as nossas vidas. Então, nesse contexto, nessa conexão temporal, esse é o início de tudo, a graça. A vida cristã não começa com o nosso esforço para subir ao céu. Ela iniciou quando Deus desceu até nós por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, ele se esvaziou, Filipenses, né? Ele se esvaziou, se tornou figura humana, certo? Se tornou servo e foi obediente até morte de cruz, para que essa graça
alcançasse até nós. Então, aí vem agora o versículo 12. A graça no presente. Se o ponto de partida é a graça, no relógio, o presente é o nosso procedimento. Versículo 12. Paulo vai dizer que a graça, ela nos ensina a renegar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sensato, justo e piedosamente. Paulo está dizendo que a graça, ela é educadora, ela é uma professora. A graça não serve apenas para nos livrar do inferno, para nos tirar, para nos salvar. Ela também nos treina diariamente para vivermos aqui na terra. Igreja, pensa nisso, Paulo dizendo a Tito, instrui a igreja. A graça, ela é educadora. A graça não nos salva para nos deixar do mesmo jeito. A graça nos treina diariamente para nos vivermos uma vida melhor. Quando Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, isso significa que a graça estava educando a vida dele. Nós precisamos entender o nosso procedimento. A graça está nos educando, precisamos deixar ela tomar esse procedimento. É o nosso presente, é a nossa conduta da vida cristã. E ela nos ensina a dizer não. Ela nos ensina, Paulo diz, renegar. Renegar o quê? A impiedade, os desejos desse mundo, a nossa vontade. Quem é que está nos instruindo? Quem está nos educando? A graça. Para vivermos o nosso presente como? Sensatamente, equilíbrio, domínio próprio comigo mesmo. Então eu preciso deixar a graça me educar para viver sensatamente, né? Uma vida sensata, equilibrada comigo mesmo. Ela vai estar nos educando, Paulo diz, para viver justamente integridade e amor com o meu próximo. Então, se a igreja aqui em Creta não pensasse, né, de viver uma vida justamente, como é que a graça ia alcançar aquelas pessoas terríveis, mal, mentirosas, corruptas, se não olharmos com o amor ao próximo? Imaginou se não tivéssemos, alguém não chegasse para nós e não tivesse esse amor e olhasse para mim, para você e dissesse, não vamos pregar o evangelho para ele. Não merece. Mas aquela graça naquele momento que estava educando aquele homem, aquela pessoa, veio até nós com todo amor. Olha, deixa eu explicar a graça de Deus, que Ele está disponível para a sua vida. E qual foi a nossa atitude? Eu quero saber mais dessa graça. E sabe por que nós estamos aqui hoje? Por causa da graça de Deus. Por causa do nosso procedimento de viver justamente. O nosso procedimento de viver piedosamente. Aí vem a fidelidade com Deus. Eu não vou me permitir, né, Paulo escrevendo aqui, vamos supor que eu estou lá na ilha de Creta, recebendo essas instruções de Tito, e Tito nos instruindo, diz, olha, eu não vou me permitir que eu perco minha devoção com Deus, minha fidelidade com Deus por causa de uma sociedade corrompida. Não posso, a graça de Deus é maior. Ah, mas está terrível. A graça de Deus é maior que tudo isso. Viver piedosamente. Então, nessa conexão temporal, a graça governa o nosso presente, o nosso hoje. Ela se manifesta na nossa conduta todos os dias. Possa ser que não paramos para pensar, mas ela está nos educando, nos instruindo, ela é uma professora todos os dias. Aí Paulo vai trazer agora a graça no futuro, é o versículo 13. É a promessa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A perspectiva, o cristão, ele não vive de cabeça baixa, focado apenas na crise deste mundo. O cristão, ele vive também como se fosse olhando para o horizonte, aquela bela vista, como tem algo lá que é belo que eu quero chegar.
Eu gosto muito quando eu venho de Belo Jardim, e às vezes quando dá para ali no Rei da Coxinha voltando, que aquela vista é belíssima. Eu às vezes paro só para olhar ali, você olha, eu olho e penso, quanta terra, o Brasil é lindo. Aquele horizonte belíssimo, alto, muito alto, e você vê aquela quantidade de terra. Essa é a visão que Paulo está trazendo para a igreja em Creta. Olha, tem um horizonte, tem algo ali. Então, é uma promessa. Qual é a promessa? A bendita esperança. Não é uma dúvida. Será que ele vai voltar? Será? Quem sabe? Vamos ver o que é que vai dar. Não é esse o pensamento. É uma certeza absoluta. Jesus vai voltar em glória. E eu estou olhando para o horizonte porque eu sei que vai chegar esse grande dia. É a promessa. Então, o meu procedimento, hoje, no presente, me faz olhar para o futuro amanhã. Eu quero alcançar essa bendita esperança. Então, a promessa garante o nosso futuro. Essa esperança que nos dá força para manter no nosso procedimento. Viver sensatamente, justamente, piedosamente. Vale a pena ser fiel agora, porque o nosso rei está voltando. E Paulo está colocando isso na igreja em Creta. Aí agora tem a graça no passado. O versículo 14. O preço. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade. O nosso irmão Jonathan nos fez refletir na ceia para pararmos para pensar na morte de Jesus Cristo. Não só no momento quando estávamos com o partir do pão, mas todos os dias da nossa vida. Refletir, olha, teve um preço. Teve um preço para essa graça no passado chegar até nós. Teve um custo. A graça ela é gratuita para todos nós, mas custou tudo para Deus. Tudo. Jesus não deu prata ou ouro. Jesus não chegou comprando com dinheiro. Ele deu a si mesmo. Quando Paulo está lá em Atos capítulo 20, em Mileto, ele chama os irmãos de Éfeso, os presbíteros, ele diz, olha, cuida da igreja de Deus. Cuida, apacenta, porque ele comprou com o próprio sangue. Então devemos estar refletindo o custo da salvação. Paulo também diz que, olha, esse custo teve um resgate, remir. Essa palavra remir no primeiro século significava pagar um preço para libertar um escravo de um mercado. Certo? Então nós estávamos escravizados pelo pecado. Vamos pensar no mercado público. Chega lá, todos nós escravizados pelo pecado, Jesus chega lá e pagou com seu próprio sangue. Eu disse, eu quero libertar todos esses escravos. Você tem como pagar? Tenho. Como você vai pagar? Com minha própria vida. Quando o texto de João diz, olha, Deus amou de tal maneira. Essa palavra, tal maneira, é algo muito imenso, muito grande. Não é um amor simples. É de tal maneira que deu seu Filho para que nós não continuemos mortos em nossos pecados. Escravos dos nossos pecados. Ele nos remiu, ele nos libertou. Então, nessa conexão temporal, olhamos para o passado, para a cruz do Calvário, e entendemos onde fomos tirados e por quanto fomos comprados. A partir do momento que isso está em nossas mentes, como mais uma vez o nosso irmão Jonathan nos motivou a estar sempre pensando, a nossa conduta vai estar diferente. O meu estar com a congregação vai ser diferente. Não sei se eu vou estar, não sei. Olha para a cruz. Será que Jesus parou e disse, eu não sei se vai ser hoje. Hoje eu estou tão cansado. Vamos deixar para amanhã eu morrer na cruz? Será que vale a pena todo esse sacrifício por essas pessoas? Jesus não fez isso. Ele diz, é chegada a minha hora.
que seja a tua vontade. E a vontade de Deus se manifestou na graça. A graça é dar aquilo que nós não merecemos. Então, irmãos, mais uma vez, eu vou reforçar a mensagem refletida na hora da ceia. Pense na graça de Deus todos os dias na sua vida. Pense na morte de cruz por você, e eu também devo fazer essa auto-reflexão por mim e fazer uma comparação. Como eu estou no meu servir com a igreja? E olha para Jesus e diz, tá bom o suficiente, Jesus, já o que eu faço. Olha e pense no valor pago. Nesse contexto, né, do relógio, um objeto é determinado o preço, não é, o que está disposto a pagar. Se você quer um objeto na sua casa, comprar, tá lá várias opções, você diz, eu posso pagar por esse objeto. E você vai, se esforça e compra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, irmão, se você se sentiu sem valor, olha para a cruz. O preço pago por você foi a vida do Filho de Deus. Olha para a cruz. Você tem muito valor para Deus. Muito. Nós temos muito valor. Né? Tem uma vez que aquele canto que eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Muito alto preço. Nossa responsabilidade pensando nesse valor pago. Devemos lembrar que fomos comprados com preço altíssimo e não pertencemos mais a nós mesmos. Cristo nos libertou do pecado. Ele nos libertou da escravidão, mas agora nós somos escravos dele. Ele nos libertou, somos livres do pecado, mas somos servos do Senhor. Agora nossa vida pertence a Deus. Não podemos nos aproximar do pecado ou viver de qualquer maneira, pois cada deslize que nós damos custou o sangue de Jesus. Então, que possamos estar refletindo nesse passado, presente e futuro. Que o relógio das nossas vidas esteja alinhado com a graça. Gratos pelo preço pago no passado, por Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Zelosos pelo nosso procedimento no presente. Vivermos em uma vida sensata, justa, piedosamente. E firmes na promessa do futuro com Cristo. Ele vai voltar e buscar a sua igreja. Amém? Que possamos estar preparados para esse grande dia. Amém.